Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live toda quarta-feira, ou aqui no canal do professor Samuel Werbach, ou lá no canal do professor Nildo Moraes, este que vos fala. Estamos aqui todas as quartas-feiras falando sobre educação, sobre história do direito, sobre filosofia e também temas do cotidiano, costumes. No canal aqui nós temos alguns quadros aqui no canal do professor Samuel Merbach, o quadro Pergunte ao Professor. Também temos o quadro onde nós abordamos aí. E tem novos quadros que o senhor tinha falado que queria implementar também, né, professor? Além do Pergunta ao Professor, Dicas de Português, tinha um outro quadro também que o senhor quer lançar aí, né? Boa noite, professor. Boa noite, professor Nildo Moraes. É sempre bom estarmos juntos aqui numa quarta-feira, tratando de assuntos de direito, de filosofia e de história. E, conforme dito, né, um dos outros quadros é o X da questão, que em breve a gente vai estar também trabalhando. Questões de vestibular, questões da OAB, questões de Enem, de ENAD, a gente vai estar comentando, né, cada uma dessas questões. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, importante, que é do filósofo italiano Norberto Bobbio, né, que é tido como um dos maiores pensadores do século passado, né? E ele tem uma vasta publicação literária em artigos, em livros, né? Creio que mais de 40 livros dele já foram traduzidos para o português, e a gente vai abordar o tema de hoje, que fala da filosofia política e da ciência política, né? E é um tema que ainda hoje no Brasil tem pouca coisa escrita ou que aborda sobre esse tema, que seria o socialismo liberal na filosofia de Norberto Bobbio, né? E quero aproveitar aqui para divulgar, né, o meu livro, que foi um trabalho de pós-doutorado na PUC São Paulo, que também trata de Bobbio, né? É esse livro aqui que é tema, inclusive, do vídeo de hoje, da live de hoje, o Socialismo Liberal na Filosofia de Norberto Bobbio, né? Que eu escrevi pela editora Paco. Então, os colegas que tiverem interesse em se aprofundar sobre o tema da live de hoje, poderão adquirir os livros no site da própria editora Paco, de Jundiaí, né? Ou no site da Estante Virtual, que é uma livraria virtual que tem quase tudo, né? Lugares de todo... Exato. Livrarias de todo o Brasil, né? De todo o Brasil, inclusive também fora do Brasil, né? Então, os Ah, colegas que quiserem adquirir também poderão adquirir o livro no site da Estante Virtual. Tem vários livros meus lá, além desse também, né? maravilha. E aproveitamos, né, professor, para convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, compartilhar com os seus amigos nos grupos de WhatsApp, seja você de qualquer universidade, né? Aí nós temos várias universidades aqui no Brasil e geralmente os alunos fazem grupos para estudos, para divulgar, para debater alguns temas. Todos são convidados a curtir essa live, compartilhar, se inscrever no canal, tanto aqui no canal do professor Samuel Merbach, quanto lá no meu canal também. Nós compartilhamos aí os vídeos entre um canal e outro, né? Temos essa parceria aí, pelo menos já iniciamos aí tem uns 3 ou 4 meses, e gostamos de falar sobre isso. E a participação de vocês é sempre muito bem-vinda, aliás, é extremamente necessária para que um canal de educação que leva conhecimento possa alcançar mais pessoas. O conhecimento, ele é libertador e ele muda vidas. Às vezes, a gente busca projetos e algumas coisas para mudar a vida, mas é através da educação, do conhecimento, do saber, que nós, inclusive, mudamos a nós mesmos, né? E as pessoas que estão ao nosso redor. Mestre Samuel, nós já falamos um pouco sobre esse teórico B, falamos de forma mais sucinta, mas hoje nós vamos falar sobre Norberto Bobbio. Quem foi Norberto Bobbio, professor? Norberto Bobbio foi um cientista político, filósofo, jurista, né, escritor,
ensaísta italiano, professor também de várias universidades italianas, é tido como um dos maiores filósofos do século XX, e ele nasceu na Itália em 1909 e morreu bem recentemente, em 2004, né? Ou seja, um filósofo do direito contemporâneo, né? Ele nasceu na Itália em outubro de 1909. Em 1927, ele ingressou na Universidade de Turim, onde ele fez o curso de Direito. Em 31, ele se licenciou com a tese sobre filosofia do direito, né? Ele estagiou na Alemanha, então ele tem aí toda uma vida acadêmica voltada à docência e à filosofia do direito, né? Além de escritor e filósofo, ele também teve participação política na Itália, né? Inclusive foi preso pelo regime fascista do Benito Mussolini, né? Ele, por suas ideias, né? Ele foi preso 2 vezes, em 1942 e em 1944. Ele foi preso 2 vezes pelo regime fascista, né? Em 1935, numa operação da polícia fascista, Bobbio foi detido por integrar o grupo esquerdista que se chamava Justiça e Liberdade, né? Que fazia oposição ao regime fascista. E foi exatamente nessa época que ele começou a escrever as suas primeiras obras filosóficas, né? Entre 1937 e 1938, ele lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Camerino. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez parte do movimento de resistência antifascista, né? Em 1942, participou da fundação do Partido da Ação e do Movimento Socialista Liberal. Então, aqui só para a gente conhecer um pouquinho, né, da vida política nele, né? Ele militou nesse Partido da Ação entre 1942 e 1946, antes de ser membro do Comitê Central do Partido Socialista Italiano, né? E, posteriormente, ele vem exercer o cargo de senador vitalício da República Italiana pelo Partido Socialista Italiano, né? Então, a gente vê que, além da atividade intelectual, atividade acadêmica, ele também teve uma participação política importante na Itália, né? Ele foi ensaísta também, né? Escreveu aí diversos ensaios, né? Cerca de mais ou menos 5.000 textos, né? E ele tem livros como, por exemplo, Política e Cultura, Direita e Esquerda. Foi reconhecido como filósofo do diálogo, né? Porque ele procurava conversar com várias tendências políticas, né? Um dos livros dele, O Tempo da Memória, foi objeto da reflexão dos últimos anos de vida do Norberto Bobbio, né? E um outro livro, De Senectude, e outros escritos autobiográficos, que também obtiveram um grande sucesso editorial, né? Então, a obra dele percorreu, além da Europa, diversos países da América Latina, né? Só para a gente ter uma noção do que foi Norberto Bobbio, né? Exatamente, né? Agora, alguns pontos aí me chamaram bastante atenção, mestre. Tá? Durante a vida dele, ele pegou um período ali, né? Bem conturbado, né? Ele pegou as duas guerras. Pegou as 2 guerras mundiais morando na Itália, né? Que foi um país que participou da guerra e que teve a ditadura fascista, né? Na Segunda Guerra Mundial. Teve uma participação ativa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né?
Então, certamente foi talvez o momento mais conturbado Não, ali do pegou a século gripe passado. espanhola, pegou a peste negra, pegou um período assim Muito bem, complicado, né? bem difícil. Tem bastante histórias. Eu estava vendo aqui, né, na biografia dele, tudo o que chama mais atenção é o período em que ele viveu, né? Também a influência, né, que ele tinha ali de Engels, de Marx. Exato, né? Para a gente ter uma ideia, em 1948 ele assumiu a cadeira de Filosofia de Direito na Universidade de Turim. Em 1945, depois de publicar estudos sobre a teoria geral do direito, Bobbio foi um dos membros da primeira delegação italiana a visitar a China de Mao Tse-tung, né? Uhum. Só para a gente ter uma ideia, né? E também ele estudou Marx, estudou Hegel, né? E ele começou a ensinar filosofia política, além de filosofia do direito. Em 1968, a greve dos estudantes franceses teve reflexo na Universidade de Turim, né? Uhum. E para Bobbio, a revolta estudantil foi uma demonstração da fragilidade do sistema democrático da época, né? Em 72, Bobbio se transferiu para a recém-fundada Faculdade de Ciência Política de Turim, onde ensinou filosofia política até se aposentar em 1988 como professor emérito, né? Em 1984, foi nomeado senador vitalício pelo então presidente da Itália, Sandro Pertini, né? Então, só para a gente ter uma ideia, ele tem várias obras publicadas no Brasil, né? Como Política e Cultura, que vendeu mais de 300 mil cópias só na Itália e foi traduzido para vários países. Tem o livro Teoria das Formas de Governo, As Ideologias e o Poder e Crise, O Futuro da Democracia, O Tempo da Memória, Elogio da Serenidade e, por fim, Norberto Bobbio faleceu em Turim, na Itália, no dia 9 de janeiro de 2004, né? Então, aqui um breve Recentemente. relato para que a gente possa conhecer, né, um pouquinho da vida e da obra dele, porque a obra dele é muito vasta, né? Uhum. Tem em torno de 5 mil textos publicados e talvez aí algumas centenas de livros, né? 5 Então, mil textos é, exato, era coisa. ensaísta, articulista, escritor, né? No Uhum. Brasil, creio que tem pelo menos, contando, uns 50 livros dele que estão publicados em português, né? E fora, certamente, com o tempo, muitos outros livros e textos serão traduzidos e também publicados, estudados aqui no Brasil, né? Maravilha. Professor, quando que se originou, de onde se originou e quando se originou aí o socialismo, né? Eu poderia dar um resumo Ah, sim. histórico, O claro, baseado aí no socialismo, ele surge, tem o socialismo antes de Marx, né? Que eram chamados socialistas utópicos. socialismo. O socialismo utópico, antes de Ah, Marx. socialismo tal, tá. Eles pensavam em formar comunidades e dividir rendas, etc., Uhum. mas isso não deu certo, né? Uhum. Daria certo talvez em pequenas comunidades. Aí, quando Marx e Engels estudam, né, também o socialista utópico, a economia inglesa, e dentre outras obras, eles criam o chamado socialismo real, né? Que seria o socialismo marxista, né? Uhum. E o socialismo marxista tende a levar ao comunismo. Agora, além do chamado socialismo marxista, existem outras tendências também socialistas, né? Que têm influência de Marx, mas não só de Marx. Então, quando a gente fala no socialismo liberal de Norberto Bobbio,
seria aquilo que a gente tem mais ou menos hoje como sendo a social-democracia, né? Então, Bobbio foi um estudioso de Marx, mas quando ele diz socialismo liberal, qual foi a ideia dele, né? Foi pegar alguns pontos que ele considerava que eram positivos do socialismo e alguns pontos que ele entendia que também eram positivos do liberalismo, né? Então, embora pareça uma palavra antagônica, né? Como que socialismo é liberal e liberal é socialista, né? Uhum. É isso? Então, a ideia dele qual foi, né? Foi pegar aquilo que ele entendia que era positivo dos dois sistemas, colocando num só, né? Então, ali na Itália, tinha, por volta de 1920, 1930, tinha o chamado Grupo Socialista Liberal, que tinha como seu principal precursor o italiano Carlo Rosselli, que inclusive tem um livro escrito Socialismo Liberal, né? Uhum. O Bobbio foi um estudioso de Carlo Rosselli, né? Carlo Rosselli morre, perseguido pelo regime fascista, e Bobbio continua a obra socialista de Carlo Rosselli, né? Então, olha só, defensor do socialismo liberal de Carlo Rosselli, Norberto Bobbio realizou uma união dos aspectos positivos das duas tradições do pensamento ocidental, liberalismo e socialismo, com democracia, estabelecendo na mesma estrutura três características da cidadania: as liberdades civis, as garantias políticas e os direitos sociais, né? Então, olha que interessante. Então, a ideia do socialismo liberal seria mais ou menos aquilo que a gente conhece hoje como sendo a social-democracia, né? Então, isso tem a ver também ali, professor, com a emancipação política ali na Revolução Francesa também, né? Baseado nisso. Também, né, também é baseado nisso, né? Porque as ideias liberais elas surgem na Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa, os pensadores, eles eram defensores principalmente das liberdades individuais, que são as liberdades civis e políticas, né? E foi a partir da Revolução Francesa, que o Bob, inclusive, explica muito sobre isso no livro Era dos Direitos, que surge a cidadania moderna, né? Por quê? Porque antes da Era dos Direitos, antes ali da Revolução Francesa, não havia cidadão, o que havia era súdito, né? Ou você fazia parte de uma nobreza, ou você era um súdito, né? A partir da Revolução Francesa, esse germe novo de cidadania começa a crescer, a se propagar, né? Então, a partir da Revolução Francesa, é que a gente tem o desenvolvimento da cidadania, mais ou menos como a gente tem nos dias atuais. Então, essa questão do direito ao voto, né, que todos são iguais perante a lei, né? A separação entre o Estado e a Igreja, a formação do Estado laico, né? Tudo isso é influência direta da Revolução Francesa. Mas o homem, na Revolução Francesa, né? Depois com a Revolução Industrial, ele não tinha como ele conviver somente com direito individual e com direito político, né? Era necessário que o Estado intervisse na economia devido a uma grande camada de pobreza da população, né? Então, por exemplo, não havia escola pública e hospital público, né? Ou seja, a grande massa de trabalhadores que eram mais explorados que hoje, né? Ainda não tinham, né? Escola pública nem medicina pública, ou seja, o sofrimento dessas pessoas foi muito grande. Então, o que acaba acontecendo no Ocidente? A gente acaba saindo de um Estado liberal para um Estado social, né? Para um estado de bem-estar social. Então, nesse estado de bem-estar social, se tem um Estado que regula alguns aspectos da economia e que aquilo que é básico para o povo tem na esfera pública, né? Embora possa ter também na esfera privada. Então, se tem a medicina pública, não é isso? As escolas públicas, a segurança pública, o transporte coletivo, dentre outras áreas que são importantes
para que o cidadão tenha condições mínimas de sobrevivência, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Um outro ponto, assim, como o Bob viveu durante alguma Quase um século, né? momentos de ruptura, né? Como, por exemplo, aí, já algo mais recente, mas algo que marcou bastante, que foi a derrubada do Muro de Berlim, né? Professor, ele viveu assim, não sei se ele presenciou, né? Estava vivo nesse Estava vivo nessa época. medo e ainda viveu um bom período posterior a isso. Mas qual foi a visão de Bob, assim, onde ele... Esse foi um momento, assim, onde poderia se dividir ali, né? O liberalismo, o comunismo, Sim, né? centro-direita, Com centro-esquerda. a, com a quebra do muro de Berlim, houve um choque, né? Aham, Por quê? Porque a partir daí os Estados Unidos ganham hegemonia mundial, né? Não havia mais o contrapeso. uhum, Sempre que há hegemonia de um lado, esse lado fica tão forte que ele dita as regras do jogo, né? Ou aham, seja, o imperialismo norte-americano ficou ainda mais forte, né? Tanto que a gente vê as diversas guerras que depois os Estados Unidos faz, né? Com objetivos aí que não eram levar a democracia para lugar nenhum, né? Então, o imperialismo norte-americano ganha força, e isso acaba refletindo na classe trabalhadora, que acaba perdendo e continua perdendo uma série de direitos em todo o mundo, né? uhum, Quando havia o comunismo, se tinha medo do comunismo, né? Se o trabalhador tomar o poder, né, o burguês, o que, que ele faria, né? uhum, Então, foi um período que se teve conquistas trabalhistas em países capitalistas, né? E foi o período que se teve a criação do Estado Social, né? Hoje o que a gente está vendo, a quebra do Estado Social, entrada de um Estado neoliberal, né? Em que o objetivo desse Estado neoliberal é privatizar tudo, inclusive saúde e educação, né? Com isso, uhum. quem perde? O povo mais pobre, né? Como que nós podemos definir aí, mestre, a diferença entre o citado pelo senhor neoliberalismo, o socialismo tópico e o socialismo real, que foi aí algo trabalhado por Bob? Qual a diferença em cada um desses aspectos? Então, olha só, o neoliberalismo não tem nada de social, né? Uhum, Então, não se tem o Estado intervindo em quase nada na economia e a privatização de quase tudo, né? Inclusive a educação e a saúde. Com isso, o que, que acontece? A massa mais pobre continua cada vez mais pobre, sem condição de expandir, porque não há o Estado garantindo o mínimo, né? E aí quem é financista, etc., ganha muito dinheiro com isso, né? uhum, O, o socialismo utópico praticamente existiu em pequenas comunidades, né? Como Robert Owen, por exemplo, né? Que tinha uma fazenda e que todos produziam e dividiam entre eles, né? Então foram pequenas comunidades, né? E o esse foi o socialismo real princípio do socialismo, professor? foi o princípio do socialismo. O Tá. princípio, o socialista nasce como utópico, né? E através da obra de Marx ele se solidifica, né? Ele se solidifica. Exemplos de vários estados socialistas, marxistas e socialistas nós temos e tivemos, né? Então isso é real, isso existiu e existe, né? Uhum. Por exemplo, um estado de bem-estar social dos países nórdicos, né? É um estado socialista. Quais países, professor? A Finlândia, a Noruega, né? Que são ali hoje. É assim, um modelo de educação, né? Suécia, Finlândia, não sei, os Sim, países nórdicos, né? sim, o transporte público, etc., né? Isso estaria mais ou menos próximo disso que Bobbio chama de socialismo liberal, né? Entendi. Inclusive, eu conheço alguns amigos
que foram para os países assim, nórdicos, eu lembrei muito aqui do Brasil, onde eles colocaram que dentro de uma estação de trem não tem bilheteria, as pessoas vão, pagam se quiserem e colocam as moedas dentro de um pote. Eu falei, igual o Brasil. Não tem uma semelhança muito Exato, né? grande, professor? Se alguém Então, deixar numa lá o dinheiro, sociedade... se alguém deixar lá o dinheiro, no final do dia, por aqui, pode voltar que o dinheiro vai estar lá, não é isso? Uhum. Então, Pessoal, numa uma sociedade... pequena sátira, tá? Uma brincadeira só. Uma pequena Então, numa brincadeira. sociedade socialista, o coletivo prepondera, né? A Ah, coletividade. entendi. Então, as políticas públicas são bastante fortes, né? Como, por exemplo, uma renda mínima para cada cidadão de um determinado país, né? Então, nenhum cidadão Uhum. vai ter uma renda inferior a X, por exemplo, né? Nos países socialistas, a educação pública é muito boa, a saúde pública, transporte público, ele é gratuito ou ele tem um preço bastante acessível, né? O Uhum. Estado intervém na economia, né? Para evitar a formação de monopólio, oligopólio, esse tipo de coisa, né? Perfeito. Então, Estou isso é um pensando num Estado tema para uma live bem interessante. Depois, aí no decorrer, eu legal. proponho para o senhor aí. Então, esse é um Estado socialista, né? Nos países capitalistas, muitos deles, ou quase todos eles, saíram do Estado liberal para o Estado de bem-estar social, né? A França, por exemplo, com direitos trabalhistas, a Inglaterra com a educação pública e a saúde pública, que depois com a Margaret Thatcher foi privatizado e deu problema, né? Bom, mas isso é só uma ideia geral, né? Ah, não, não, sim. Como, sempre, como a gente sempre fala, ah, pelo menos eu tenho a visão claro, nós precisamos nos posicionarmos, mas como eu assumo aqui um papel de instigá-lo para que o senhor fale, para extrair do conhecimento, para que as pessoas saibam, né? Então, aqui a gente procura passar as informações. E a live, professora, é para nós analisarmos formas, por exemplo, analisar o capitalismo, o socialismo, a monarquia, o parlamentarismo, e procurarmos aí abordar esse tema, que eu creio também que seja um tema muito interessante. Talvez muitas pessoas nem tenham Inclusive o Bobbio tem um conhecimento sobre isso. livro, né, que trata sobre várias dessas questões, que chama Teoria das Formas de Governo, né? Então, Ele eu acho que trata, por seria exemplo, interessante a da gente. monarquia, né, da Uhum. república, são temas que a gente pode estar desenvolvendo em outras lives, com Isso, certeza, com né? certeza. Eu acho que nós já saímos muito aqui do tema central, vamos voltar aqui. O assunto é muito extenso, né? E a Era gente muito acaba tempo, né? sempre Então, buscando algumas professor coisas. Nildo, só para a gente ter uma ideia, né, voltando ao socialismo liberal, embora o socialismo liberal indiretamente está ligado a tudo isso que a gente falou anteriormente, né, Uhum, porque ele é um mix, né, do social com o liberal, né, por isso socialismo liberal, né. uhum, A teoria do socialismo liberal surgiu com John Stuart Mill, né, que é considerado o seu precursor e possui importantes expoentes na Itália, estudiosos, né, do Mill, né, como o próprio Carlo Rosselli, né, e posteriormente o Norberto Bobbio, né. certo. Só para a gente ter uma ideia, né, Mill não entendia o liberalismo e o socialismo como sistemas contrários, né. Então, olha só, O que ele tinha, assim, uma unificação ou um paralelismo entre esses? ele via no socialismo menos uma doutrina e mais uma prática política legítima para remover os obstáculos da pobreza, né? Sem tolher a liberdade e a competição, que são dois princípios fundamentais do liberalismo, né? Uhum, Então, olha só que interessante, né? E a Itália foi uma precursora, né, de vários pensamentos, de vários políticos, vários filósofos,
inclusive dos socialistas liberais, né? E dentre as razões para a Itália ser uma precursora de socialistas liberais, destaca-se o fascismo, né? A luta contra o fascismo, né? Uhum. Que fez com que os liberais e os socialistas tivessem que se aliar contra um inimigo comum, né? Que era o fascismo, né? Uhum. A ponto até mesmo de mesclar a ideia das duas doutrinas, né? Como foi o caso do Partido da Ação, que o Bobbio fez parte, né? Que buscava uma síntese entre o liberalismo e o socialismo, né? Então, para a gente ter uma ideia, né? Uhum. E, professor, eu vou fazendo as perguntas aqui para, claro, baseado no que a gente está falando, mas Claro. nós falamos muito pouco aqui sobre, por exemplo, o comunismo. Qual a ligação do comunismo com o socialismo ou até mesmo com o liberalismo? Tem uma coesão de ideias? Elas convergem para algum lugar ou são antagônicas? Olha só, para o socialismo marxista, o socialismo é uma fase de transição para se chegar ao comunismo, né? Certo. Agora, entre a social-democracia seria mais ou menos um tipo de socialismo liberal, né? Claro Entendi. que dentro da social-democracia nós temos, vamos falar assim, várias tendências, né? Uhum. Perfeito. Para esse socialismo liberal, né, existe uma correlação entre o socialismo e o liberalismo, né? Ou seja, a gente está falando de uma forma específica de socialismo, né? Uhum. Então, e por isso, então, o nome é socialista liberal, né? Entendi. E o Bobbio, ele estudou, né, no decorrer lá das seus estudos, né? Uhum. Praticamente todas as correntes políticas, né, que existiam, principalmente aquelas do período em que ele viveu, né? O Perfeito. Bobbio, inclusive, ele debateu com vários discípulos de Gramsci temas de grande importância, como o projeto de democracia indicado pelos comunistas, como alternativa à democracia representativa dos liberais e a compatibilidade ou não da proposta de transformação socialista com a continuidade da democracia, entendida como um conjunto de regras que regulam o jogo político, né? Então, olha só, então nesse entendimento, o socialismo se originou do desenvolvimento histórico do liberalismo Uhum. num processo de emancipação da humanidade que objetivava principalmente a liberdade, né? Após a emancipação política, conquista da Revolução Francesa, seria necessária a emancipação econômica, né? E diante disso, né, a sociedade atual passa por enormes dificuldades, sobretudo no que se refere à liberdade e à igualdade, né? Então, num sistema liberal, se tem a predominância das liberdades individuais, ao passo que num regime socialista se dá um valor maior para o valor da igualdade, né? Então, são dois Sim. axiomas, né? Então, aí Uhum. o Bobbio, o que, que ele fala? Como conjugar esses valores, as liberdades individuais, com a igualdade, né? Porque não adianta nada você, por exemplo, ter liberdade individual se você não tem o Estado garantindo condições econômicas para que você tenha como se desenvolver, né? Então, é esse um dos vários debates de Norberto Bobbio, né? Então, ele entende que o Estado é, sim, necessário, né? Que coisas essenciais não devem ser privatizadas,
que se deve ter uma garantia de renda mínima para todos, independente de qualquer coisa, e que o Estado deve dar condições de mais ou menos igualdade para que todos os demais indivíduos consigam se autodesenvolver, né? Perfeito. Ele praticamente queria ali criar talvez uma terceira via entre o comunismo e o capitalismo, algo assim nesse sentido, mestre? A ideia dele, pelo menos nos escritos dele. Existe essa ideia de terceira via, que foi, inclusive, também debatida por outros pensadores, né? Aham. Mas Seria o meio, né? sim, Não... mas o socialismo liberal, né? Ele sempre vai ter atuação do Estado, né? Uhum. Né? O socialismo liberal sempre tem a atuação do Estado. Certo. Então, seria, vamos falar assim, uma mescla, né? Entre alguns princípios socialistas e alguns princípios liberais, né? Então, olha só. Então, nisso que se refere à liberdade e igualdade, dê liberdade para todos os povos, e são a maioria nos quais, né, se poderá haver governos democráticos, desde que haja algum tipo de distribuição de riqueza, né? Então, aí é que entra essa discussão, né? Então, o autor entende que, mesmo após a queda do Muro de Berlim, ainda há uma distinção ideológica entre direita e esquerda, né? A partir de um elemento central, a postura diante do ideal de igualdade, a avaliação da relação entre igualdade e desigualdade natural e igualdade e desigualdade social, né? Então, diante disso que foi exposto, o Bob entendia que pode se ter 4 doutrinas políticas, né? Por exemplo, extrema esquerda, que são os igualitários mais fortes, são descendentes do jacobismo e do bolchevismo e adeptos do socialismo real, né? Socialismo marxista. A centro-esquerda, os igualitários libertários, encontrados nos vários partidos social-democratas e sociais liberais, são os defensores do estado de bem-estar social, né? Na centro-direita, os libertários inigualitários, filiados aos partidos conservadores e liberal-conservadores, são favoráveis à onda neoliberal, né? E à extrema direita, né? São os autoritários inigualitários, originários do nazismo e do fascismo, e são simpatizantes da aparição de novos regimes fascistas e neonazistas. Então, ele dá essa, vamos falar assim, essa distinção, né? Bobbio defende o chamado socialismo liberal, né? O socialismo liberal, ele é liberal nas questões políticas e socialista nas questões sociais, sendo o ideal deste último mais amplo do que o anterior, né? Assim, a democracia é uma forma de governo no qual todos são livres porque são iguais. A igualdade democrática na liberdade liberal é aquela perante a lei e os direitos em sentido contrário da conjugação da democracia com o socialismo, né? Em que a democracia no socialismo ela se manifesta enquanto igualdade social, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Contrariando o socialismo, com seu planejamento econômico e a coletivização dos meios de produção,
A doutrina liberal defende a economia de mercado, a livre iniciativa econômica, identificando-se como a doutrina econômica chamada liberismo na Itália, né? Então, só para a gente saber ainda diferenciar, então, para o Bobbio mesmo, com a queda lá do Muro de Berlim, né? Uhum. Ainda existe a diferença entre direita e esquerda, né? E ele dividiu, conforme nós vimos anteriormente, extrema esquerda, centro-esquerda, né? Uhum. Centro-direita e extrema-direita, né? Sim, sim. Então, para ele, isso existe, né? Até hoje, né? E o Entendi. que a gente verifica também, né? A gente verifica isso no noticiário e na política internacional, né? Certo. Esse conceito que o senhor havia mencionado, social liberalismo, o senhor pode repetir, professor? O socialismo liberal, né? Aham. Mas você falou um conceito que ele mistura os dois, A liberismo. liberismo, exato. Liberismo é a doutrina liberal que defende a economia de mercado e livre iniciativa econômica, né? Aham. Na Itália, é uma corrente Sim, italiana, sim, sim. Uma corrente neoliberal, italiana. né? Ela existe até hoje? Na Itália é chamada de liberismo, existe, né? Claro, Existe. sim, Aham. sim. Muito bacana. A Itália, nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela teve o surgimento de muitos pensadores políticos, né? Uhum. Em todas as esferas, em todas as áreas, né? E o Bobbio conviveu com muitos desses pensadores, como Carlo Rosselli, por exemplo, né? Que foi um dos Uhum. precursores do socialismo liberal, né? Foi mais ou menos nesse período que teve Gramsci, né? Como líder comunista da Itália, que depois foi preso e morre nas cadeias do Benito Mussolini, fica doente, né? Uhum. Os adeptos, né, do Gramsci, que se espalham por toda a Itália, né? Então foi um período de grande efervescência política, né? Nesse período aí surgiram, foram muitas rupturas, muitas ideias, né, surgindo em vários lugares, principalmente ali da Europa, né, o América do Sul aqui, algumas Américas, elas, por serem descoladas daquela região, ali tinha muito mais conflitos, né, conflitos políticos, conflitos sociais. Então, eu creio que por isso que tinha muito. Tanto que isso desemboca ali nos anos 60, né, com as Sim. movimentações estudantis na França, no Brasil, as Aham. ditaduras militares na América Latina, a luta contra a ditadura militar, né? Aham. Então foi um período de efervescência política, né? Então, para o Bob, o socialismo liberal pode ser alcançado por meio da luta política permanente, né? Da luta política permanente, ele entende que o socialismo poderá ser alcançado, né? E ele entende que o socialismo liberal também representa uma alternativa ao capitalismo liberal, né? Que com o desenvolvimento da sociedade industrial serviu para oprimir e escravizar os trabalhadores, né? E ao neoliberalismo, entendido hoje como uma doutrina econômica consequente, da qual o liberalismo político é apenas um modo de realização, nem sempre necessário, ou, em outros termos, uma defesa intransigente da liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas uma consequência, né? Então, não há liberdade política se não houver liberdade econômica, né? Uhum. O próprio Marx, quando ele fala, né, do materialismo histórico, materialismo dialético, né, ele fala para a gente a luta de classes, né, ela existe desde o início, né, da humanidade, né? Sim. E ele também fala para a gente o seguinte: a economia é o motor da história, né? E como que, perguntando assim,
como que movimentaria, por exemplo, hoje, é uma pergunta, assim, até para aprofundar mais no tema, tá, mestre? Por exemplo, como que se levaria do jeito que nós vivemos hoje, eu não poderia colocar da forma como nós vivemos, mas pelo número de pessoas, como que o Estado, como que ele manteria isso na ideia do socialismo, mesmo com as estatais, como que funcionaria isso hoje no liberalismo, no socialismo liberal de Bobbio? No socialismo liberal, a gente teria o Estado presente Uhum. nos ramos que são essenciais, né, que são estratégicos e que são importantes para a garantia da cidadania, Educação, saúde. mas em outras áreas, né, haveria liberdade econômica, a liberdade da livre iniciativa para que os empresários apliquem os seus capitais, as suas rendas, né, Uhum. nessas áreas, né? Entendi. E no Então, caso do comunismo, como que funcionaria nesse caso? Porque o no comunismo também. socialismo, um Ah, socialismo marxista, né, o Estado ele está bastante presente, né? E uhum, além do Estado, existem cooperativas certo. e pequenas e microempresas individuais, né? Uhum, Ou seja, o Estado ele está presente naquilo que é essencial e mais importante, né? No entendi. neoliberalismo, já não, né? No neoliberalismo, quase tudo é privatizado, né? O Uhum, Estado tem uma participação menor, secundária, né? entendi. Então, o socialismo liberal ele procura conjugar essas duas coisas, né? Ou seja, a presença do Estado naquilo que é importante, naquilo que é essencial, naquilo que é importante para a segurança do Estado, né? E ele deixa a livre iniciativa e a iniciativa privada atuar em outros ramos, em outras atividades, né? Mas sempre tendo a Presença do participação, Estado, a né? presença do Estado, exatamente, né? Perfeito. Ah, bom, eu creio que nós abordamos aí toda. Algumas ideias, né? Algumas, né? Não todas as ideias, mas algumas ideias aí. Claro que esse assunto nós poderemos começar a conversar e colocar alguns pontos para aprofundarmos mais, mas eu penso também que depois de um certo tempo as pessoas até não conseguem mais absorver, né, algumas informações. Por isso nós podemos fazer aí, caso o pessoal queira, coloque nos comentários, caso você assista posteriormente essa live, coloque nos comentários, vamos falar sobre esse mesmo tema, sobre um outro tema diferente. Já convidei o professor aí para nós abordarmos as formas de governo, a monarquia parlamentarista, monarquia constitucionalista, presidencialismo. Em todos esses temas, a gente pode trabalhar com Bobbio, né? Que Bobbio escreveu sobre tudo isso, né? Perfeito, sem problemas. Eu procuro colocar isso de forma como o conhecimento, né? Passar informação. Olha, existe todas essas formas de governo. Inclusive, houve em 93, né, um plebiscito para que o Brasil escolhesse qual forma de governo a população gostaria, né? O parlamentarismo, e, inclusive foi colocado a monarquia também, o presidencialismo, né? Foram esses três, né? Monarquia, Monarquia presidencialismo. ou república, né? Ou uma coisa ou Ah, outra. E do outro sim, lado, presidencialismo ou parlamentarismo, né? sim. Então, há muitas pessoas que não eram nascidos ainda, estudantes aí que ingressaram agora na vida acadêmica, não eram nascidos nessa época, muitos, né? E o conhecimento, ele traz aí para você algo, para que você pense, analise, né? Tenha mais conhecimento e que isso possa ser aplicado aí na sua vida em todos os sentidos, né? O conhecimento, a gente costuma dizer aí que é algo bem libertador. Certo, mestre? Falei alguma coisa aí, alguma besteira? Não, exatamente isso, né? Ou seja, né, para o Bob, o socialismo liberal
é uma via ou ideologia segundo a qual a meta é o socialismo, que poderá ser alcançado pelos meios democráticos, né, como o voto, o debate, a greve, a manifestação, né? Então, olha só, é um terceiro gênero, né, que combina teses marxistas com teses liberais, né? As duas correntes políticas possuem, respectivamente, como valores principais a liberdade e a igualdade, que servem de fundamento à democracia, né? Uma sociedade pode definir-se como democrática quando é regulada de tal modo que os indivíduos que a compõem são, se não livres e iguais, pelo menos mais livres e iguais do que em qualquer outra forma de convivência, né? Então, nesse contexto, o Bob entendia que o sufrágio universal é o meio para se alcançar o poder político, né? Em suma, o princípio de liberdade é o direito de participar do poder político, ao qual, e ao mesmo tempo, uma aplicação do princípio da igualdade, né? Como acesso igual aos direitos políticos, né? Então, dessa maneira, o programa socialista liberal, rumo ao socialismo, deve ser liberal e democrático, né? Assim, o socialismo é um ideal a ser alcançado, sobretudo pela educação popular, tornando os trabalhadores não apenas iguais na capacidade produtiva, mas também como seres conscientes para definir os rumos políticos da nação. Então, aqui é uma Maravilha. ideia do Bob, né? Maravilha, mestre. Se o senhor tiver mais alguma coisa aí para colocar, por favor, as palavras aí estão com o senhor aí. Se quiser fazer Então, uma conclusão, uma suma de tudo que nós falamos aí, sim. seja à vontade. Então, o Quer falar socialismo mais uma vez liberal, aí do livro também, né? Importante. sim, né? Então, para todos os colegas que quiserem se aprofundar sobre o estudo de Bob, sobre o socialismo liberal, tem o meu livro, né? Socialismo Liberal na Filosofia de Norberto Bobbio, que é fruto do meu trabalho de pós-doutorado na PUC São Paulo, que eu trato do tema da live de hoje, né? O livro pode ser adquirido no site da Estante Virtual, também no site da editora Paco de Jundiaí, né? E para a gente concluir algumas outras ideias, professor Nildo, o socialismo liberal estabelece uma estrutura constitucional para políticas públicas democráticas, garante liberdades básicas, com o valor equitativo das liberdades políticas e a liberdade equitativa de oportunidades, e regula as desigualdades econômicas e sociais. Em contraste com uma economia centralizada, no socialismo liberal, as empresas desenvolvem suas atividades num sistema de mercados competitivos, livres e eficientes. A livre escolha de ocupação também está garantida. Assim, o socialismo liberal é um meio de contradizer a tese neoliberal do Estado mínimo, né? Bobbio propõe uma via moderada ao socialismo, entendida como sinônimo de via democrática, valorizando a luta por igualdade social como a luta pelas liberdades individuais, amplas com vistas à formação de uma sociedade cada vez mais democrática e pluralista, né? No binômio liberalismo mais democracia, esta significa principalmente sufrágio universal. No binômio democracia mais socialismo, democracia significa ideal igualitário. A ambiguidade do conceito de democracia está presente no socialismo liberal. Por fim, a teoria bobiana objetiva encontrar um caminho entre os dois blocos, combinando teses marxistas liberais
Justamente por isso, Bobbio envolveu-se em muitas polêmicas, mas obteve o respeito de seus interlocutores, que o consideram um dos maiores intelectuais do século XX. Muito bem. Quem quiser conhecer mais sobre Bobbio, está aí o livro do professor Samuel Merbach, onde você pode encontrar na editora Paco, também o livro na Estante Virtual, que é um site, estantevirtual.com.br, tá? E o contato também, caso você queira, por exemplo, fazer uma pergunta para o quadro Pergunte ao Professor, vale ressaltar aqui, escreva para professorsamuelmerbach@gmail.com. Agradecemos a todos que assistiram, que vão assistir a essa live. E caso queiram, indiquem um tema para abordarmos aqui, se inscrevam no canal. E mais uma vez pedimos que você curta e compartilhe essa live nos seus grupos de estudos. Professor Samuel, muito obrigado por mais uma live, mais uma quarta-feira. É sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo novos conceitos, porque às vezes nós ouvimos falar algumas coisas, mas quando procuramos estudar um pouco mais, né, vem mais conhecimento, o conhecimento não ocupa espaço e traz bastante reflexão para a nossa vida. Mestre, uma excelente noite. Obrigado, professor Nildo Moraes. Até a próxima quarta-feira com um novo tema. Estaremos aqui, vamos divulgar antes aí para o pessoal. Vamos divulgar antes para que a gente consiga, né, que todos assistam às lives. Obrigado, professor Nildo, e até a próxima. Até a próxima, obrigado mestre. A todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.